A teníase, ou solitária, é mais uma das doenças causadas por plateuminto que o vestibular gosta de abordar, tudo bem? Então, a teníase é causada pela tênia, tudo bem? Mas existem duas espécies de tênia, o qual a gente tem que prestar atenção. A gente tem a tênia saginata e a tênia solium, tudo bem? Você vai ter essas duas. E a principal diferença entre elas, que a gente pode notar de cara, é que o hospedeiro intermediário de uma é diferente do de outra, tudo bem? O hospedeiro definitivo é o homem, mas o hospedeiro intermediário pode ser a vaca, no caso da tênia saginata, ou o porco, no caso da tênia solium, tudo bem? Se você quiser lembrar, a dica que eu uso sempre para mim mesmo é que nata, né, lembra leite e leite lembra vaca, né? Então, por eliminação, a tênia solium também é a tênia do porco, certo? Tá, o que é interessante delas? Elas vivem no intestino, tudo bem? As tênias. E, normalmente, você tem uma tênia só por hospedeiro, uma só por pessoa. E por isso que elas são chamadas de solitárias. Você sempre encontra uma tênia, né? Quase sempre encontra uma tênia só por hospedeiro. E aqui é a minha representação de uma tênia. Vamos falar um pouquinho melhor delas? Por quê? As tênias, né, podem chegar a alguns metros de comprimento, tá? Passar de 10 metros em alguns casos, dependendo do que acontecer. E o corpo desses animais pode ser dividido em cabeça, tudo bem, essa região aqui, que serve o quê? Para fixação. Você vai ter um gancho ou ventosa, dependendo da espécie, que vai se fixar ali na parede do intestino do hospedeiro, tudo bem? Isso falando da forma adulta, na forma adulta é assim. E você vai ter o colo, que vai fazer a ligação entre a cabeça e o estróbilo, que é o restante do corpo desse animal, tudo bem? O estróbilo é a região onde você vai ter a formação das proglotes. Isso daqui é muito interessante, tá? Muito importante. As proglotes são uma característica da classe cestoda, onde a tênia se encontra, né? As proglotes, elas são esses pequenos segmentos, né? Aqui, que se a gente pudesse ver de perto, você vai ter dentro deles um ovário e um testículo, ou seja, esses animais aqui são monóicos, né? Eles vão ser hermafroditas. No único indivíduo você tem gametas masculinos e femininos. Esses ovários e testículos vão produzir gametas que vão ser fecundados e vão dar origem a ovos que vão ser liberados pelos poros, tudo bem? Então a proglote é essa unidade onde você vai ter várias delas ao longo do corpo de uma tênia. E essa proglote, ela vai produzir ovos, tudo bem? E conforme a tênia cresce, as proglotes aqui de baixo vão ficando mais maduras e as de cima são mais jovens, né? As proglotes de baixo, elas vão sendo liberadas nas fezes cheias de ovos e vão liberando ovos nas fezes do hospedeiro, tudo bem? Então a proglote vai ter essa função de formar os ovos através do ovário e do testículo se encontra em cada uma das proglotes, tudo bem? É assim que a tênia vai operar dentro do hospedeiro definitivo. Agora a gente pode falar um pouco do ciclo dela, né? Não é muito complexo, tudo bem? Uma pessoa infectada com uma solitária, com uma tênia, ela vai ter então a liberação de ovos com fezes, né? Através das proglotes que a gente já falou. E essas fezes, se não forem descartadas em local adequado, ou seja, num esgoto com tratamento, elas podem infectar a água, podem infectar a terra e alimentos que você pode dar para o gado ou para os porcos, né? Para o gado bovino ou para suínos, como no caso aqui eu representei um porquinho. Então, esses ovos vão, por exemplo, contaminar a água ou o alimento dos porcos ou do gado. E quando esses porcos ou essas vacas e bois ingerem os ovos, né, o hospedeiro intermediário, que são eles, vão ingerir esses ovos, eles vão desenvolver uma larva, que é o cisticerco, tudo bem? O cisticerco vai infectar, então, os músculos desses caras, né? E a gente depois pode matar esse gado ou esse porco para alimentação, a gente mata eles para comer, e a gente vai comer os músculos deles. Esses músculos, essa carne, vai estar contaminada com cisticerco, tudo bem? Às vezes o cisticerco até é visível, né? Então a gente acaba comendo essa larva do cisticerco quando ela contamina a carne de algum desses animais e a gente, por ingerir a larva, tudo bem? A larva vai se desenvolver na gente e formar a solitária, tudo bem? Vai formar a tênia adulta e aí se fecha o ciclo, né? Então, retomando, a forma adulta libera ovos nas fezes, que contamina o hospedeiro intermediário, que desenvolve o cisticerco, e o cisticerco na carne desses animais acaba sendo
ingerido por nós quando a gente come essa carne contaminada e a gente desenvolve a forma adulta, tudo bem? Então, você tem aí toda essa questão. Agora, o que a gente acaba tendo aqui é o seguinte. Em relação aos sintomas que a gente pode apresentar ao ter teníase ou solitária, você tem vômitos, diarreia, insônia pelo incômodo, né, fadiga, cansaço, porque ela está te parasitando. Então são sintomas aí potencialmente problemáticos, né? A profilaxia, né, as medidas de prevenção incluem aí saneamento básico, que impede que você acabe proliferando esse parasita através das fezes contaminadas. Inspeção de matadouros, então você inspecionar a carne e os animais para evitar que eles estejam potencialmente ali contaminados com a larva cisticerco, né? E evitar comer carne mal passada. Por quê? A carne mal passada, que é aquela não bem cozinhada, ela pode acabar não eliminando o cisticerco. Agora, uma carne bem passada pode. É meio triste, né? Para quem gosta de carne mal passada. Então, o ideal é que se você for comer carne mal passada, também você coma carne mal passada de qualidade, que tenha inspeção, não adquira carne de qualquer origem, tudo bem? Agora, pode vir uma pergunta para você, olhando de volta lá para o ciclo, vamos voltar com o ciclo aqui, né? A pessoa libera as fezes com ovos, né? E esses ovos normalmente podem ser ingeridos pelo hospedeiro intermediário. Mas e se por engano, por acaso, uma pessoa ingerir os ovos de tênia? Tudo bem? Isso poderia acontecer por ela consumir água contaminada, por ela consumir alimento contaminado, né? Alimento contaminado com os ovos, por exemplo, um alface que foi regado por água contaminada, pode infectar o alface com os ovos, né? Exemplo. Ou mesmo, ela pode ali à noite, sem perceber, isso pode acontecer, tá? Ela coçar ali a região do ânus, onde tem alguns ovos, e acabar sem perceber depois pôr a mão na boca e acabar ingerindo ovos. Pode acontecer, tudo bem? Por isso, sempre lavem as mãos, por esse e por outros motivos, né? Sempre lavem as mãos e também sempre tomem banho direitinho, tá? Mas pode acontecer. Então fica aí a pergunta, e se a pessoa ingerir os ovos? Né? O que pode acontecer se a pessoa ingerir os ovos de tênia, seja por qualquer uma dessas vias? O que pode acontecer é uma outra doença, tudo bem, que a gente chama de cisticercose. Como o nome diz, é o desenvolvimento do cisticerco no homem. Então o homem acaba aí desenvolvendo a larva, né, o cisticerco, por ingerir diretamente os ovos, tudo bem? Então água ou alimento contaminado ou até aquela infecção né, por você ali acabar sendo um pouco porquinho, pode acontecer também. O que acontece? Esse cerco, ele vai se alojar nos nossos músculos, pode se alojar também nos nossos olhos e até no cérebro, né? Aqui o que eu quis representar, né, em azul é justamente a presença deles em várias estruturas, principalmente no cérebro e nos olhos, porque como ele é levado pelo sangue, ele vai para estruturas bem vascularizadas, né, com bastante presença ali de veias, como o cérebro e os olhos também. O que ela pode causar nesse caso é a calcificação dos tecidos, ela pode ali mineralizar eles. Isso é muito problemático, essa calcificação dos tecidos, porque pode causar cegueira quando o cisticerco está nos olhos, pode causar danos cerebrais, tudo bem? Então você pode ter aí sintomas como dor nos olhos, problemas de vista, problemas neurológicos de maneira geral, tá? Então a cisticercose aí pode ser muito grave, pode causar problemas bem complicados. A profilaxia, então, acaba sendo a mesma da teníase, né? Com algumas adições aí, como lavar bem as mãos, tomar banho direitinho. Tudo isso vai evitar com que você seja contaminado por um cisticerco, tá? E, enfim, é isso que a gente pode falar sobre teníase e cisticercose.